Meus irmãos, tem muitos visitantes aqui, né? Muito bom. Na semana passada, a gente teve culto no parque, né? Foi muito legal. E a minha esposa, a Bruna, que não está aqui hoje, né? Porque ela e minhas filhas estão doentes. Estão melhorando, na verdade, graças a Deus. Ficaram em casa. E a Bruna, ela foi convidada a pregar na Trindade, que é a igreja filha aqui da Âncora, do reverendo Pedro e da reverenda Lohane. Foi muito legal. E ela, inclusive, pregou esse texto. E ontem eu estava comentando com o pessoal aqui na sala pastoral. Eu ia pregar outro texto, que é o texto do lecionário do domingo, que seria a parábola do semeador. Só que eu estava lá, era 1h da manhã. Aí eu falei, cara, não sei se é isso. E aí orando, tal, pensando, falei, cara, vou pregar o mesmo texto que a Bruna pregou na semana passada. Que é esse texto que nós acabamos de ler aqui, que é Jesus conversando com o Pai. Assim começa o texto, em Mateus 11, versículo 25. E falar sobre Pai, não sei se você... Tem a galera que não vê aqui na igreja, né, visitante, mas volta e meia eu conto algumas histórias do meu pai aqui. Já falei várias histórias, na verdade, né? Tem muitas pessoas que nem conhecem meu pai, mas de tanto eu falar dele aqui, então ele acaba estando aqui sempre. Uma vez eu falei a história do meu pai, porque o meu pai, ele é cria de Vila Velha, né? Eu também sou de Vila Velha. E ele é ali da região de Santinês, foi criado em Santinês. Não sei se vocês conhecem o bairro de Santinês, em Vila Velha. E aí, quando Vila Velha era só mato, né? Não é muitos anos assim, mas... E meu pai, ele sempre quis ser surfista, não tinha dinheiro, né? Pobre. E ele aprendeu na praia de Taparica a pegar onda de jacarezinho. Eu falei assim, até aqui que meu pai é o maior pegador de onda de jacaré de peito do Espírito Santo. O velho é sinistro. Meu pai tem 60 anos. Toda vez que eu vou com ele na praia, e o mar tá gigante, sacou? Ele vai lá, desce nos tubos assim, de costas e tal. É mó engraçado, porque ele é coroa forte. E meu pai pega muita onda, gente. Não é porque é meu pai não, mas meu pai é sinistro. Parece um peixe na água. Então eu já contei diversas histórias dele aqui. Inclusive, e essa eu contei muito tempo atrás, que eu era criança, cara. Acho que eu tinha uns 6, 7 anos. E aí, lá em Santinês tinha uma delegacia. E aí eu lembro que meu pai, um belo dia, falou assim comigo, filho, vamos lá ver seu avô? E vamos. Aí eu fui na casa do meu avô e tudo mais. E aí chegando lá, e a casa do meu avô é muito próximo, assim, da Pestalozzi, e na outra rua era a delegacia, ali em Santinês. E ele falou, vamos na delegacia? Eu falei, ué, vamos, né? E nessa época tinha uma, não sei se ele fala assim, tinha uma cadeia lá, né, na delegacia. E aí ele chegou lá, e meu pai, ele conhece muita gente conhece ele é comerciante, todo mundo tal, Tião. O nome do meu pai é Sebastião, né? E o apelido dele é Tião. Não só Tião, o apelido dele é Tião Cavalo, do meu pai. Porque meu pai é um zagueiro, futebol, e aí você já imagina já que ele é um pouco agressivo jogando bola. E aí, eu lembro que eu tinha uns 6, 7 anos, aí meu pai conversou com o delegado, e aí o delegado me pegou pela mão com meu pai e me levou lá na cela, em frente à cela, sacou? E aí, gente, na moral, nunca tinha visto isso. E acho que as cadeias nem são assim mais, né? Era realmente uma grade e tinha muita gente, cara. Muita gente assim, um monte de rede e tudo mais. E aí meu pai falou assim comigo, olha a educação do meu pai. Se você aprontar na sua vida, você vai vir para cá e eu não vou vir te buscar. E eu lembro que os presos, os caras falaram assim, é isso aí, moleque. Vem para cá não, que aqui é tenso e tal. E eu assim, fiquei traumatizado, né? Então assim, esse é meu pai, sacou? E eu poderia contar para vocês inúmeras histórias disso. E aí, olha só, tem outra coisa também que é legal sobre pai, que o pai da Bruna, ele faleceu, que a Bruna, minha esposa, ele faleceu antes dela vir para cá, há uns 12 anos atrás. Minha esposa é carioca, veio para cá para o Espírito Santo, e eu nunca conheci meu sogro, nunca vi ele, né? Nunca vi ele, obviamente. E a Bruna conta muitas histórias dele para mim. Então, assim, mesmo sem conhecer ele, eu tenho a impressão que ele é uma pessoa íntima, sabe? Assim como eu contei várias histórias do meu pai aqui,
E muitas pessoas já conhecem meu pai, sem ao menos ele ter participado de muitos cultos aqui na igreja. Inclusive, o pai da Bruna é conhecido por mim como sendo o maior botafoguense vivo. Então, assim, ontem eu estava vendo o jogo do Botafogo, e aí toda vez que eu vejo o jogo do Botafogo no Rio de Janeiro, eu falo com a Bruna assim, cara, seu pai estaria aí no estádio, não estaria? Ele estaria aí no estádio. Isso é muito legal porque eu e minhas filhas podemos conhecer o meu sogro sem ao menos ele estar presente. Isso é muito interessante. E o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Olha o que o texto diz no verso 25. Naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Jesus aqui no texto bíblico, ele está conversando com Deus. Meus irmãos, não existe nenhum diálogo melhor e maior do que nós podemos observar, experimentar, ficar com olhos atentos e ouvidos atentos, do que a conversa de Jesus com seu Pai. Alguém aqui, por acaso, conhece a Deus? Já viu a Deus? Tocou em Deus? Alguém aqui já viu a Deus? Qual é a forma de Deus? Será que ele tem uma barba branca? Será que ele é um velhinho sentado na nuvem, parecido Goku, voando por aí, para lá, para cá? Deus é assim? A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. E tem uma história em Êxodo que eu me amarro, é que quando Moisés pede para ver a Deus, Deus fala assim, ó, se você me ver, você vai morrer. Então aí Moisés vai para trás de uma fresta e vê tipo as costas de Deus, né? Isso é o mais próximo do que um homem viu a Deus. Nós não conhecemos a Deus. Então quem é a pessoa capaz de revelar Deus a nós? Jesus. A Bíblia diz em Hebreus que ele é a exata expressão do ser de Deus. Jesus é uma janela para o próprio Deus. Gente, olha só, isso é essencial para entender a nossa fé e entender quem nós somos e quem Deus é. Jesus é aquele que revela quem Deus é, na sua essência. E isso é muito significativo. Muitas pessoas dizem assim, Deus está na natureza. É óbvio que Deus está na natureza. Deus está nas pessoas. É óbvio que Deus está nas pessoas. Quando você vê o Boca aqui, ele é a imagem de Deus. Então é possível ver resquícios de Deus e da glória de Deus na vida dele. Assim como também é possível nós vermos resquícios de Deus nos louvores, nas músicas, nas relações, nas obras de arte, em tudo aquilo que nós fazemos como seres humanos. Em toda a criação, inclusive Paulo diz em Romanos que o fato de nós observarmos a criação e não reconhecermos que existe um Deus, já nos torna pecadores. Porque toda a natureza, todos os céus, todos os animais proclamam a glória de Deus, exaltam esse Deus. Mas isso são flashes de quem Deus é. Flashes, meus irmãos. Então quem é esse Deus? Se ele não é um velhinho de barba branca por aí, realizando prodígios e milagres, ou ele é um velhinho também de barba branca lá sentado, inocente, vendo os problemas do mundo acontecendo sem fazer nada, eu não sei qual é a imagem de Deus que você tem. Mas é o que eu tenho para te dizer, o que as Escrituras dizem, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Você quer saber quem Deus é? Olhe para Jesus. E quem é Jesus? Essa é a pergunta. Quem é esse cara? Nós muitas vezes na igreja, isso é muito importante, focamos em o que Jesus fez, na sua obra expiatória, na sua obra de justiça, nas suas palavras anunciadas, na sua ressurreição. Isso é base na nossa fé. Isso é muito importante. As coisas que Jesus fez.
Mas a pergunta é: quem é Jesus? Já que ele é a expressão exata do ser de Deus, quem é Jesus? Meus irmãos, essa pergunta acerca de quem é Jesus, de quem é Deus, parece, para nós, no nosso tempo, para a nossa geração, parece ser algo muito antiquado. Ninguém está nem aí para quem Deus é. Nós estamos preocupados apenas em quem nós somos. E o que nós podemos fazer, não é isso? Quais são as suas potencialidades? Qual o seu propósito no mundo? O que a sua cara maravilhosa vai expor para as pessoas no mundo? Nós não estamos preocupados em quem Deus é. Nós estamos preocupados em saber quem é o Deus que nos serve. Quem é o Deus que é capaz de eu poder colocar na minha agenda ou colocar ele no meu aplicativo aqui de organização para que ele cumpra tudo aquilo que eu quero para a minha vida. Então essa pergunta, quem é Deus? Eu comecei com essa, talvez nenhum de nós está fazendo aqui nesse momento. Estou nem aí para quem Deus é. Ou nós já temos uma preconcepção de quem Deus é. Quem dirá quem é Jesus? E sobre Jesus, nós temos hoje infinitas definições. Ele é o maior psicólogo que já existiu, é uma delas, tem até um livro sobre isso. Ele é um revolucionário judeu. Ele é preto. Não, ele é branco. Não, ele é europeu. Não, ele é árabe. Não é? Quem é Jesus? E a partir disso, dessa dúvida que nós não temos, que eu lancei aqui, nós construímos vários tipos de Cristo para o nosso prazer. E olha só, gente, eu não quero enganar vocês. Se você continuar vindo nessa igreja todo domingo, o que você vai ouvir aqui é sempre as mesmas coisas ditas de outras formas. Quem Jesus é e o que ele fez, o que isso tem a ver comigo, com você? E eu tenho certeza que essa é uma mensagem bastante antiquada para o nosso tempo. Como sempre foi, tá? Como sempre foi. Nós temos um outro defeito aí na nossa geração. É que nós nos achamos os mais espertos, os mais inteligentes, os mais evoluídos, né? Como se o nosso mundo que nós habitamos fosse o melhor de todos. Não é não, Rafael? Não tem nenhuma guerra acontecendo em nenhum momento, não tem ninguém passando fome nesse momento. Não tem nada disso. E não é isso que nós vemos. Ele é a imagem do Deus invisível. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Mas por que eu estou dizendo isso, gente? Assim como nós conhecemos pessoas através de outras, sem ao menos nunca vê-las, nós podemos acessar a Deus através de Jesus, porque Ele conhece o Pai. Amém? E olha só, e eu convido vocês a destrinchar o texto, e a partir do texto, a gente vai fazer várias reflexões aqui acerca do que Jesus disse. Então Jesus começa no verso 25, louvando ao Pai e fazendo uma oração. Olha o que ele diz no verso 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus aqui está convocando pessoas. Venham a mim. Quem? Todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu não vou nem fazer essa pergunta aqui, porque eu sei que cada um de nós aqui ou está cansado ou está sobrecarregado. Todos nós. Uns mais, outros menos, mas todos nós estamos cansados e sobrecarregados, não é mesmo? Eu estou, meus irmãos. Estou cansado e sobrecarregado de vários aspectos da minha vida. Alguns que eu nem sei, na verdade, mas eu estou.
Se tem uma marca da nossa geração também é essa: cansados e sobrecarregados. E a pergunta que eu faço para vocês, também faço para mim, é: de quê? Eu fico pensando às vezes assim, daqui a 100 anos, se alguém fosse escrever algo sobre nós, talvez assim, teria assim, geração, sei lá qual, ansiosos, pois eles estavam cansados e sobrecarregados. Eu acho que essa é uma boa definição sobre nós. Existem diversos tipos de cansaço. Diversos, meus irmãos. E aqui, hoje eu gostaria de trazer uma reflexão sobre isso também, que vai além do senso comum. Estar cansado não é acordar apenas segunda-feira cansado no dia de trabalho. Não é estar apenas cansado de estudar, ou da rotina escaldante que todos nós temos. Esse é um tipo de cansaço. Mas eu queria falar de outro tipo de cansaço, que é o cansaço da alma. Cansado de buscar sentido na vida. Cansado de correr atrás de algo que nem você sabe. Cansado de acordar e sentir um vazio existencial. Cansado de beber prazeres da vida o tempo todo, de maneira desenfreada, e nunca preencher o vazio do coração. É esse tipo de cansaço que nós sofremos. É esse tipo de cansaço. Sobrecarregados, porque nós escolhemos ser donos de nossa história, fazer o que nós queremos, e sobrecarregados de ter que preencher esse vazio existencial. Cansados e sobrecarregados, estafados, cansados. Meus irmãos, isso não quer dizer que você não pode se cansar. Se Jesus falou que Ele está chamando cansados e sobrecarregados, é porque nós podemos ficar assim. Esse é o ponto. Você não é culpado de estar cansado e nem sobrecarregado. Olha só, gente, nós somos tão autocentrados em nós, tão autocentrados, que até os nossos cansaços, os nossos defeitos, nós colocamos a culpa em nós. Isso é uma loucura, meus irmãos. Às vezes você está cansado porque alguém está te oprimindo. Às vezes você está sobrecarregado porque o seu trabalho, ele é um trabalho escravo. Não é culpa sua. E aí talvez você chegue para o seu chefe ou por um amigo e fala assim: cara, eu estou cansado. Aí o conselho que você escuta é esse: ah, olha só, eu vou te dar mais uma técnica aqui para você se organizar, para você deixar de ser cansado. Você precisa focar, você precisa mudar seu mindset. Aí só assim você vai deixar de ser sobrecarregado. Mentira, meus irmãos. Existe um tipo de cansaço que não se resolve com conselho. E muitos dos nossos cansaços e coisas que nós levamos na vida, pedras que nós carregamos, não é culpa sua. Não é culpa sua. Talvez muitas sejam. Eu acho que das minhas, 80% sejam. Mas tem coisas, meus irmãos, que não é culpa minha. E olha só, a primeira coisa que nós precisamos saber sobre essa verdade aqui: venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados. Que você precisa saber que você não precisa descansar e nem se recompor e só depois vir a Jesus. O seu próprio fardo é o que te qualifica a ir a Jesus. São os seus cansaços e os meus cansaços, os nossos fardos, os nossos defeitos que nos qualificam a seguir Jesus, e não ao contrário. Gente, olha só, se essa mensagem é uma mensagem subversiva, eu não sei mais o que é subversivo. Como assim? Você quer dizer então que você não precisa fazer nada para ir a Jesus? Não, apenas vá a Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Você não precisa melhorar para ir a Jesus. O seu estado de podridão e o meu estado de podridão é o que nos qualifica a ir a Jesus. É isso, meus irmãos.
Jesus, olha só, a gente vai ver isso mais para frente. Ele não espera que você esteja bem. Ele não espera, ele não tem essa expectativa que você esteja bem. Não é sobre isso que o Evangelho fala sobre nós. Ele fala assim, olha só gente, venham a mim, quem? Todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então vamos fazer uma lógica aqui, quem pode ir a Jesus? Os que estão cansados e sobrecarregados. Quem não está cansado e sobrecarregado, não precisa ir a Jesus. E não são esses os fariseus? Não são esses que odeiam Jesus? Que estão cheios de si mesmo? Eu preciso de mim mesmo. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso de Cristo. Esse não vai a Jesus, isso é bíblico, meus irmãos. Essas pessoas não têm necessidade de ir a Jesus. Esse é o ponto do Evangelho. Se Jesus é a cura para a alma, Ele é a cura para os doentes. Então a primeira coisa que nós precisamos reconhecer é que nós estamos doentes. E a nossa doença, olha só gente, eu vou falar isso de novo, de outra forma. Preste bastante atenção nisso, porque isso é libertador. A sua doença existencial, os seus problemas, são essas coisas que validam, que te dão, te legitimam, que vai te levar a Jesus. É isso, gente, pelo amor de Deus. Essa é a mensagem. Essa é a liberdade em Cristo que nós devemos experimentar, meu Deus. Os nossos erros, cansaços, tropeços nos habilitam para o descanso em Jesus. Você se reconhece como um pecador? Você estragou tudo outra vez? Você está sofrendo? Você está ansioso? Você tem passado por momentos de angústia? Você tem sofrido calado? Você não vê esperança para a sua situação e para a sua própria história? Existem pecados que batem à porta, que você se arrepende, coisas que você fez que ficam martelando na sua cabeça, te atormentando. São essas coisas que te habilitam a Jesus. São essas coisas que te habilitam a ir até Jesus. Gente, essa é uma mensagem radical. Enquanto as pessoas esperam o melhor de nós, e eu não falo isso, tá? Só de relações, por exemplo, entre chefe e funcionário. O que é isso, né? Seu chefe espera o melhor de você. As nossas relações também são assim, de amizade, de relacionamento. Nós esperamos o melhor uns dos outros. Jesus não. Jesus não. Então, vamos pegar tudo que nós temos de ruim em nós, que essa é a verdade. Eu cheguei no final, mas o Elias deu uma aula aqui muito legal na escola bíblica. Você poderia fazer isso. A gente precisa usar a nossa imaginação, certo? Use a sua imaginação, isso é coisa que Deus te deu. Imagine você pegando todos os seus cansaços, tudo que te angustia, você vai colocando isso dentro de um balde, vai jogando lá dentro. Imagine todas essas coisas caindo lá dentro. Aí você pega isso tudo e leva aos pés de Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Está tudo nos seus pés. Isso tudo tem vinculado com uma promessa. Olha o final do versículo. E eu lhes darei descanso. E eu lhes darei descanso. E olha só, esse descanso aqui não é qualquer descanso, tá? Não é um final de semana que é maravilhoso, tá, gente? É coisa de Deus, tem que descansar, tá? De viagem, isso é maravilhoso. Quem já passou, quem viaja sabe, tá? Vai descansar, é muito bom. É um descanso divino. É uma paz que excede todo entendimento. É beber de uma água
que você nunca mais terá sede. É comer um pão todos os dias que você nunca mais terá fome existencial. É esse tipo de descanso que Jesus está nos prometendo. Amém? Aí o texto segue. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Gente, vou botar o copo aqui. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Voltando à pergunta inicial, quem é Jesus? Esse é o único verso em que Jesus se autodefine, que Jesus revela o seu coração. E quando Jesus revela o seu coração, o que ele fala sobre ele mesmo? Ele fala assim: eu sou manso e humilde. Eu sou manso e humilde. É o único verso que Jesus revela o seu coração, quem ele é no seu íntimo. Isso é muito significativo. Ele é manso. O que isso significa? Jesus, ele é gentil. Ele não é duro. Ele é a pessoa mais compreensível do universo. Ele tem mais paciência com você do que você mesmo. Jesus é manso. Jesus não está com raiva de você. Jesus não está decepcionado com você. Ele é compreensível. Por que eu estou falando isso? Por ser mais simples do que possa parecer, e realmente é simples. Jesus, ele não se parece com a gente, ele se parece com Deus. Nunca se esqueça disso. Ele é manso. Nenhum de nós aqui é tão compreensível quanto Jesus. Tá? E tem muitas pessoas e pastores que falam assim: pô, você não vai falar isso porque parece que vai legitimar o pecado dos outros. Jesus não está impressionado com seus pecados, tá? Jesus não está impressionado com os seus pecados. E Ele não está triste com você por causa dos seus pecados. Ele não está espantado com você por causa dos seus pecados, suas falhas de caráter, com suas dificuldades, com suas ansiedades. Ele é gentil. Ele é gentil, meus irmãos. O Elias pregou aqui sobre a parábola do filho pródigo. Como é que o pai recebeu o filho que tinha se perdido, que tinha desejado a morte do pai, né? Não é isso? De braços abertos, meus irmãos. Jesus não está com raiva de você. Ele não é como eu e você, que se o filho fizer uma coisa comigo, que é meu amigo, eu vou ficar chateado com ele. Jesus não é assim, meus irmãos. Ele é gentil. Então, quando nós somos sinceros com Ele e vamos até Ele, Ele fala: bem-vindo, meu filho, eu te amo. Eu te amo. Beba do meu amor. Experimente de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus não é parecido com nossos amigos. Jesus não é parecido com nossos pais. Jesus não é parecido com seu chefe. Não é parecido com seu pastor. Jesus é Jesus. E Ele é gentil. E Ele também fala que Ele é humilde. O que isso quer dizer? Jesus é acessível. Gente, olha só. Não existe ninguém na história da humanidade que foi mais acessível do que Jesus. Ele é humilde. Para pensar o seguinte: Ele é o próprio Deus, certo? Ele é a imagem de Deus revelada. O simples fato de o Deus, Criador de todas as coisas, do universo, se submeter a encarnar num homem, e se submeter a ser amamentado,
a conviver com pecadores, pessoas que ele criou, seja negligenciado, depois tomar uma chicotada, ser blasfemado. Meus irmãos, esse é o maior ato de humildade da história da humanidade, porque ele não precisava fazer isso. E não só isso, ele é humilde, ele é acessível. Jesus nos recebe, meus irmãos, sem pré-requisitos nenhum. Nenhum. Gente, cara, sem obstáculos. O requisito é muito simples, basta ir até Ele. Basta ir até Ele. E ele continua no texto: pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O jugo aqui, aquele instrumento que se coloca em animais, né? Mas não vou falar sobre isso não, mas esse texto é muito significativo. Por quê? Se nós continuarmos sendo senhores da nossa história, é isso que nós somos, senhores da nossa história, nós pereceremos. Continuaremos cansados, sobrecarregados, e chegaremos no final perdidos. Mas se nós entregarmos a Cristo quem nós somos e falar: Jesus, seja o Senhor da minha vida, decida por mim, o que o Senhor quer que eu faça? Nós viveremos uma vida leve, meus irmãos. Eu queria finalizar com essa pergunta que eu me fiz ontem de madrugada lá em casa. Quais são as nossas desculpas? Eu fiquei me perguntando isso, sabe? Quais são as minhas desculpas? Eu fico muito triste assim, e fico me perguntando aonde que a gente se perdeu. Nós aqui no Espírito Santo somos conhecidos como o estado que tem mais evangélicos por metro quadrado do Brasil, né? Vou fazer um comparativo nesse nível. E por que isso não se reflete no dia a dia? Já parou para pensar nisso, gente? Essa semana, a BBC, ela postou no feed dela no Instagram o crescimento dos templos evangélicos no Brasil. Meus irmãos, vou te ser sinceros, é assustador o quanto cresceu a igreja evangélica no Brasil. Os números são assustadores. E isso, sim, de fato, deveria ser uma excelente notícia, certo? Não é? Várias pessoas conhecendo Jesus, muitas pessoas seguindo Jesus, muitas pessoas imitando Jesus. Então, consequentemente, nosso país vai melhorar, nossa vida vai mudar. E não é isso que nós vemos, meus irmãos. Não é isso que nós vemos. E olha só, eu não sou sociólogo, tá? Eu sou um cara de exatas. Gosto mais de número do que de gente, inclusive. Estou brincando, não é tanto assim também não. Mas eu fico me perguntando, o que deu errado? Nós temos diversas teorias, meus irmãos, para explicar o óbvio. Sabe o que é o óbvio? Sério mesmo, o óbvio.
Eu sei que isso tem implicações na nossa sociedade, vários estudos e tudo mais. Eu quero ser o mais simples possível, apesar de reconhecer que nós devemos levar esse debate a sério e tudo mais. Mas olha só, sabe por que isso está acontecendo? Sabe por que, que nosso país é uma blasfêmia para o Evangelho? Porque nós não seguimos Jesus. Simples, meus irmãos. Se todos nós estivéssemos preocupados realmente em ser servos de Jesus, em todos os detalhes da vida, as coisas seriam diferentes. Certo? É isso, meus irmãos. E é isso que eu tenho pensado todos os dias. Eu falo, Senhor, cara, e gente, por mais simples que essa mensagem hoje, que eu trouxe para vocês, que Deus falou comigo, essa é uma mensagem em extinção nos púlpitos. Em extinção. Não sei se vocês estavam aqui no culto anterior, que o bispo pregou. Foi uma mensagem assim, meus irmãos, que eu fiquei com vontade de me esconder embaixo da cadeira. Meu Deus, cara, eu preciso de Jesus. Nós precisamos mudar, meus irmãos. Precisamos parar de falar e viver. E viver, meus irmãos. Sabe o que afasta as pessoas de Jesus? Nós. É nós. Sabe o que as pessoas pensam dos evangélicos por aí? Muitas coisas ruins. E sabe um pecado que a nossa igreja pode cometer? Eu queria finalizar com isso. Lá na âncora, a gente é diferente. Lá na âncora, a gente não prega a teologia da prosperidade. Lá a gente não tem sermão coach. Meus irmãos, não caímos nesse pecado, tá? Nós somos iguais. Se nós não nos arrependermos e mudarmos, daqui uns anos falarão de nós. Da mesma forma que nós falamos deles. Então olha só. Recado para o seu coração. Nós não somos especiais. Nós não somos especiais. Nós não somos uma igreja bonita, de pessoas diferentes. Nós somos servos de Cristo, apenas pessoas, servos de Cristo. E o Evangelho de Jesus é para todas as raças, para todos os povos. Nós somos apenas servos. Apenas isso. Nós não somos especiais. Guarde o seu coração. E sabe do que nós precisamos como igreja, gente? Eu vou falar algo que está no meu coração, vou revelar para vocês, que eu me incluo nessa. Sabe um pecado comunitário que nós temos aqui? Um pecado comunitário da nossa igreja. Nós somos uma igreja com muitas habilidades. Isso é muito maravilhoso, com muitos talentos, inclusive. Mas sabe um pecado nosso que nós fazemos juntos? Que esses irmãos que nós criticamos não cometem, que eles são muito bons, inclusive. Nós somos inconstantes. Todos nós, inconstantes. Não é inconstante servir Jesus aqui, não é isso. Na igreja. É inconstante servir a Jesus. Inconstantes. Estamos o tempo todo assim, ó. Aqui é a vida com Jesus, fica assim, ó. Eu não sou igual a eles. Aí fica assim. Enquanto eles, que nós criticamos, estão com os dois pés. Eles acreditam, meus irmãos. Olha só. O que nós criticamos, sabe qual é a diferença? Que eu admiro neles, inclusive, é que eles acreditam no que eles pregam. E eles vivem o que eles pregam, tá? Eles vivem o que eles pregam. Então por que nós, que somos ortodoxos, que cremos no Evangelho e amamos, e damos graças a Deus, meus irmãos, se nossas cabeças estão iluminadas, é porque Deus teve misericórdia de nós, não é porque nós somos bons.
Então por que nós estamos com medo de se jogar? Com medo de se lançar? Se nós tivéssemos a coragem, meus irmãos, dos hereges, nós mudaríamos o mundo. Nós mudaremos o mundo, meus irmãos. Se nós tivéssemos a coragem dos hereges, nós pregaríamos o evangelho para nós mudaríamos as nossas relações, seguiríamos a Jesus, mudaríamos. Meus irmãos, Deus sempre tem misericórdia de nós. Nós somos muito inconstantes, meus irmãos, muito inconstantes. Esse é o nosso pecado dessa igreja, nossa geração. Todos nós temos a mesma faixa etária, praticamente, né? Não, mano, eu olhei para você, mas foi sem querer. Foi sem querer, desculpa. Eu estou falando isso com muito pesar, eu não queria falar isso para vocês mesmo, sabe por quê? Porque eu sou inconstante. Não é porque eu tenho um colarinho clerical, porque eu sou pastor. Eu sou um pecador. Eu preciso de Jesus como vocês precisam. Nós precisamos deixar de ser inconstante, meus irmãos. E olha só, não é inconstância só em devocional, em servir, isso é um reflexo, tá? Isso é um reflexo do que está dentro de nós. É inconstância em amar a Jesus. Olha só, gente, eu já falei que vou terminar 20 vezes, mas eu não estou conseguindo. Cara, o que impede a gente? O que impede você, cara? O que me impede? Controle. Talvez essa seja a palavra. Controle. Nós que experimentamos de Jesus, meus irmãos, não conseguimos mais beber de nenhum outro lugar. Para de mentir para você. Venham todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu lhes darei descanso. É isso, meus irmãos. Eu me estendi aqui bastante. E eu estou com vocês nessa. Eu não quero chegar lá no final e Jesus olhar para a gente e falar assim: nossa, a igreja da Anca é uma igreja tão diferente, tão diversificada, tão bonita. E realmente é. E realmente é, meus irmãos. Nossa igreja é linda. Não tenho dúvidas disso. E se é apenas isso que Jesus pode falar para nós lá no final, sabia? Tipo assim, vocês foram tão lindos, cara. Vocês foram tão maravilhosos, mas vocês não me amaram como vocês deveriam. Meus irmãos. Eu resolvi entrar em guerra com minhas convicções. Muitos de nós aqui, quase todos, vieram de outras igrejas, certo? Certo? Isso também é um dos nossos ministérios aqui. Vou te convidar a desconstruir tudo o que você acha que Deus é. Tudo. Fala: Deus, isso que eu acho de você, questione, é isso mesmo? Meus irmãos, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar, meus irmãos. Precisamos mudar. Deus abençoe vocês, Deus me abençoe também. E eu não quero que você saia daqui triste, entendeu? Mas mesmo que você saia, que bom poder ouvir isso de Jesus. Pense assim. Amém? Domingo que vem, o que vocês vão ouvir aqui? A mesma coisa. Só que dito de outra forma. Mas é a mesma coisa. E vai ser o reverendo Pedro que vai pregar aqui semana que vem.
Amém? Deus abençoe vocês. Vamos orar mais uma vez? Deus,